Corinthians se ajeitar como é necessário. O Corinthians está jogando o Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento. Mais nada do que isso. Nós já estamos no segundo turno e o Corinthians está na zona de rebaixamento. Passou o primeiro turno inteiro ali na zona de rebaixamento. Saiu 2 rodadinhas, já voltou. Então, o campeonato do Corinthians é esse. Tem que pôr na cabeça, o campeonato do Corinthians é esse. Só para comparar com o que vocês estavam falando de Botafogo, Flamengo, agosto sangrento, o Corinthians, se ele passar na Copa na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele cai no Brasileiro. O Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições. O Corinthians não tem. Não é o número de elenco. Não tem qualidade de elenco para jogar 3 competições. O Corinthians não pode poupar em nada. Se quiser ir adiante em alguma coisa, se o time titular do Corinthians está na zona de rebaixamento e não ganha de um time com 8, né? Tô falando na linha, né? 10 na linha, o Corinthians tinha 10 na linha, o Juventude 8. O time titular não consegue vencer o Juventude. Qual é o time reserva? Vai poupar quem? Eu fico até assustado de pensar num time do Corinthians poupado, né? Em qualquer competição. É assustador pensar isso. O Corinthians é assim, o elenco é fraco tecnicamente. O Corinthians não tem um centroavante que faça gols. Não tem um centroavante técnico. É ruim com o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto tem problema de fundamentos, mas ele luta, corre, né, briga, enfim. Erra pra cacete, faz falta na defesa pra caramba, mas ele é um cara lutador. Tecnicamente, não falta muita coisa pra ele. Não aprendeu nos fundamentos, não tem como aprender mais. Agora, quando entra o Pedro Raul no time, assim, eu vi o jogo ontem e falei, não dá pra acreditar. Como que o Corinthians contratou, gastou uma nota e paga uma nota pro jogador que é terceiro reserva agora, porque não jogou o Yuri Alberto, não entrou o Pedro Raul, jogou o Giovani, garoto. Depois entrou o Pedro Raul. Então o Corinthians, além de ter contratado mal, ter feito um elenco péssimo, ele inflacionou a folha de pagamento, porque agora qualquer jogador que chegar no Corinthians, ele vai olhar a folha de pagamento, Pedro Raul, sei lá, 800 mil. Coronado, que não jogou em nenhuma liga importante, nenhum time importante, ganha 2 milhões. Pô, o cara que vem de um time do meio da tabela na Espanha, ele vai querer ganhar 3. Né? O Corinthians inflacionou a folha de pagamento. O Corinthians entrou numa estrada que, olha, sinceramente, tá difícil de ver essa luz acender nesse túnel aí. Então, cara, eu não sei. O Thales Magno foi um ótimo jogador quando surgiu no Vasco, jogou bem, tinha algumas coisas interessantes, mas depois também não explodiu muito assim no Vasco, foi pro Grupo City, foi para os Estados Unidos, não tá jogando faz uns 4, 5 meses que não joga, e tá voltando pro Corinthians. Ele não é o jogador que vai chegar no Corinthians e vai começar a fazer gols, porque ele também não é de fazer gols. Ele é um jogador de movimentação, joga pelo lado, joga por dentro, é técnico, vai aumentar a qualidade técnica do elenco do Corinthians? Óbvio que vai aumentar. Qualquer jogador que o Corinthians comprar, que é mais ou menos, vai melhorar o nível técnico do elenco, porque é muito fraco. Mas eu não sei se é ele sozinho que vai resolver o problema. Vai melhorar com o Thales Magno? Vai. Mas se não tiver um centroavante que faça gols, vai ficar batendo na cara na parede o campeonato todo. O Corinthians não consegue fazer gol. E toma gol, né? Pois é, tomar gol, não dá para reclamar que todo time toma gol. O problema é que os outros fazem gols e o Corinthians não faz. Não tem um centroavante que faça gols. Se não contratar um cara para isso, e não estou falando de contratar o Firmino, sabe? Ou qualquer cara super famoso. Não é o Corinthians não está precisando de jogador famoso. O Corinthians está precisando de jogador guerreiro. Porque a luta é para fugir do rebaixamento. Então precisa ter jogador guerreiro. Cara de área, guerreiro, brigador, que vai lutar e que saiba fazer gol. Eu tenho até um exemplo há muito tempo atrás, aqui no próprio programa, eu vou repetir o exemplo. O Corinthians precisava de um centroavante como o Veguete. É esse tipo de centroavante que o Corinthians precisa. Que faz gol, que luta, que não é bom tecnicamente, mas dentro da área, se a bola sobrar, o cara faz gol. E faz gols até bonitos. Né? Faz gols. O Corinthians não tem um centroavante como o Veguete, por exemplo. É só um exemplo, tá? Não é que o Corinthians precisa contratar o Veguete, até porque não pode mais. Eu estou dando um exemplo que o Corinthians não precisa do Ronaldo Fenômeno. É isso que eu quero dizer. O Corinthians não precisa do Haaland. O Corinthians precisa de um cara que lute dentro da área, brigue dentro da área e que faça
5 gols, pelo menos. 5, 6. O Corinthians não tem um que faça isso. A diretoria tinha muito esse pensamento de contratar um super nome. O Gabigol era, em algum momento, esse cara, pode voltar a ser também no final do ano, a gente não sabe como é que vai ser isso. Alice, te agrada o nome do Thales Magno? Você acha que pode ser uma boa solução para um dos vários problemas que o Corinthians tem nesse momento? Olha, eu não acho que é o salvador da pátria, né? Por muitas das razões que o Casão colocou. Né? E o Corinthians precisa, como a gente também já falou várias vezes aqui, entender qual é o seu lugar hoje no mercado, o seu lugar financeiro e o seu lugar na tabela. Né? Pelo que o Corinthians está brigando hoje. Né? E acho que não é de hoje. Realmente é se manter na Série A. O Thales Magno é o cara que tem esse perfil, o Pedro Raul era o cara que tinha esse perfil. Né? O investimento que o Corinthians faz parece alto para o retorno que está tendo. Né? Então, acho muito difícil que seja o jogador que vai chegar, que seja assim, o que o Thiago Silva está sendo para o Fluminense, que é o cara que é um ponto de referência, estou comparando duas coisas muito distantes, mas estou dizendo assim, o cara que pode ser esse ponto de virada. Não me parece ser, mas até aí o Corinthians também não tem dinheiro para contratar um cara que pudesse ser essa figura, e certamente precisa de pessoas de jogadores que entendam que, assim, a briga não é pela glória, né? Ou então que, assim, qual é a glória? A glória é ficar na Série A. E isso é muito difícil dentro de clubes do tamanho do Corinthians, né? Porque você vai sem o glamour da busca pelo título, mas com toda a pressão de ser um dos maiores clubes do país e ter torcida que invade CT, né, ter estádio lotado com cobrança é muito difícil, né, com uma cobertura imensa da imprensa sobre a crise que o clube passa. Então, não sei, assim, fico muito cética porque o histórico recente de contratações do Corinthians, em sua maioria, é bem ruim. Né? Então, assim, não boto muita fé nesse momento pelas evidências empíricas no scouting do Corinthians, mas vamos ver se pode ser esse jogador, e aí, como você falou, né, tem a lesão do Alexandre confirmado, o Corinthians começa a ficar com poucas peças, no momento em que precisar poupar, não tem muito o que fazer. Então, entendo que precisa se reforçar, mas é isso, um clube que escolhe boleto para pagar também se reforça como? Né? Esse é o grande dilema do Corinthians daqui até o final do campeonato, como resolver os seus problemas sem se afundar numa crise financeira ainda maior. Renato, o Corinthians também saiu na bronca com a arbitragem ali, o Fabinho Soldado reclamou, foi da entrevista também, questionando os critérios do VAR. A arbitragem, cada rodada, ela desagrada mais gente também, né? Toda semana tem algum dirigente reclamando de arbitragem. Você acha que as reclamações são justas do Corinthians nesse jogo? Ô, Luiz, o que eu acho é que a arbitragem virou uma grande muleta para todos os dirigentes e jogadores. Ela é uma muleta. Qualquer coisa agora você justifica com a arbitragem. O Corinthians não está jogando bola. Pode até haver um erro ou outro aqui, mas não é isso que vai fazer o Corinthians escapar. O Corinthians tem que começar a jogar bola. E precisa de jogador. É o que o Casagrande falou. O Pedro Raul agora, Casão, vai ter menos chance ainda, porque o Ramon Dias já conhece o Pedro Raul do Vasco. Eu duvido que o Corinthians contratasse o Pedro Raul se o Ramon Dias já fosse o treinador. O Pedro Raul, eu falei aqui, é um caneludo. É um bonde. Faz um gol de vez em quando, mas, sabe, não é jogador para time grande. Não é jogador para time grande. No Vasco mesmo ele foi um fiasco. Agora, o scout do Corinthians é uma coisa de maluco, né? Ele contrata esse Coronado, é um caso exemplar. O cara nunca jogou numa liga importante, está ganhando 2 milhões no Corinthians, nem titular consegue ser. Então eu acho a situação do Corinthians muito complicada. Claro, se o Thales Magno vier e fizer alguns gols e ajudar, ele é um jogador talentoso, não é nada de excepcional, mas é melhor do que os que estão lá. Pode dar uma melhoradinha, mas é uma situação muito complicada, porque o clube vive uma situação muito complicada. Quando o clube vive uma situação muito complicada, é difícil que o time não seja contaminado por isso. Por mais que o Ramon Dias tente isolar o futebol, blindar o futebol, como se gosta de dizer agora, isso não acontece 100%. Eu acho que o Corinthians é o grande com maior possibilidade de cair. Pode ser que escape, como o Ramon Dias tirou o Vasco na última rodada, mas vai passar o campeonato inteiro brigando lá embaixo. Brigando lá embaixo, porque o time é fraco. O time titular eu nem acho fraco, embora falte um goleador. Mas o elenco, de uma maneira geral, é fraco. Não vai aguentar esse padrão, entendeu?
E o Corinthians compra sem poder comprar, compra sem dinheiro. Resultado, daqui a pouco só está devendo direito de imagem e outras coisas mais a esses mesmos jogadores. Qual é a motivação de um jogador que chega lá no final do mês, vai olhar a conta dele e o dinheiro não entrou? Não pode ser a mesma. Aí o dirigente vai lá, conta que vai cair daqui a 15 dias, daqui a 15 dias o cara vai lá, olha de novo, não caiu. Complicado. A situação do Corinthians é muito complicada e vai bem além do time do Corinthians. O maior problema, a cena que eu vi aqui, todos nós vimos, né? Do Augusto Melo, mostrando o celular dele para os chefes de torcida, para mostrar a conversa dele com o cara. Gente, pelo amor de Deus, e a que ponto chegou o Corinthians? O presidente do Corinthians tem que mostrar a troca de mensagens dele com um possível patrocinador para os chefes da torcida que invadiram o gabinete. A chance de não dar certo é gigantesca. Posso falar uma coisa, Luísa, rapidinho? Pode, claro. Olha só, o Corinthians jogou com 10 contra 8 o segundo tempo todo. O que o VAR tem a ver com isso? É verdade. Pode ter errado, o VAR pode ter errado. Os caras podem reclamar. Pô, ele errou. 10 contra 8. Não conseguiu fazer o segundo gol. Ah, gente, pelo amor de Deus, deixa o VAR lá, quieto, juiz quieto, que eles erram todo jogo para todo mundo, só que eles erram quando tá 11 contra 10, 11 contra 11. O Corinthians tinha 10 contra 8. 8. Você pega um campo de futebol, põe 8 caras aqui. E você pega e põe 10 aqui. Você vai ver quanto espaço tem para esse time que tem 10 criar alguma coisa. O goleiro adversário que joga com 8 caras na linha, ele tem que ser, cara, o Cássio num dia maravilhoso. Não. O goleiro do Juventude pegou as bolas que pegaram, não teve nada de pressão, não teve chute cara a cara, não teve tabela, não teve bombardeio, não teve nada. Então não pode reclamar de nada, né? Vai dentro do vestiário e reclama dos caras. Meu, vocês estão com 10. Vocês têm 2 jogadores a mais, vocês não chutam no gol, não conseguem criar uma bola, uma jogada. São os 10 que estavam em campo, mais o treinador, que tem que responder. Não é o VAR. Nesse caso específico, eu defendo o VAR. É isso mesmo. O Anderson comentou aqui, o Coringão vai cair com o Flu e o Vasco. O Vasco que deu uma distanciada ali, mas a galera tá meio que fazendo uma força também para ver quem vai entrar nessa briga, né? Às vezes você acha que vai sair e depois volta, que é o caso do Corinthians. Hélio, o Casão falou que talvez se o Corinthians avançar nas competições vai acabar caindo no Brasileiro, porque é muita coisa para administrar. Mas, de repente, uma classificação em alguma das competições pode dar aquele ânimo a mais, né? Aquele sentimento de volta por cima. Você acha que uma classificação na Copa do Brasil, seja na Sul-Americana depois, pode ajudar o Corinthians a tentar ganhar mais força para sair dessa situação? Sinceramente, eu não vejo muito assim, não. Acho que o Corinthians ele pode avançar na Copa do Brasil, mas a situação dele no Brasileiro está muito evidente. E eu acho que vem muito do que o Renato acabou de falar aí, que essa questão interna aí, sabe? Porque o Casão fala, o Corinthians precisa contratar um artilheiro, enfim, um goleador, alguém que faça gol lá. Mas, além disso, ele precisa contratar também um segurança, né? Porque, além da defesa, está muito fácil vazar a sede do Corinthians, chegar lá, essa torcida organizada entrar e deixar refém a diretoria, o presidente, todo mundo, sabe, pedindo bênção para a torcida organizada. Eu acho que essa situação acaba, evidentemente, refletindo o comportamento do time em campo, sabe? Eu acho que essa que é a questão, entendeu? Talvez fosse o caso de dar uma força no Sul-Americano, na Copa do Brasil, para ter alguma alegria, mas, assim, cair para a Série B no Brasileirão é a maior das quedas. Você pode, mesmo com um título, a queda no Brasileirão é um trauma muito grande para o torcedor, né? Não sei disso, porque já passei algumas vezes da situação. Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil no ano que caiu. Lembram disso? 2012, Sim. né? Exatamente. E não alivia. Pode falar. É que não alivia, né? A torcida imediatamente esquece aquele título. Se você cai
O brasileiro é um ano inteiro de sofrimento. Você perdeu Não, a Copa do Brasil. e tem outra, né? Você é campeão da Copa do Brasil bem antes de acabar o brasileiro. Então você é campeão da Copa do Brasil na quarta-feira tem um jogo, você tá lá na zona de rebaixamento, já não vale nada. A torcida vai para cima, vai cobrar do mesmo jeito. E o pessoal fala do dinheiro da Copa do Brasil, né? Ah, investir na Copa do Brasil, porque né, é a competição que mais paga, premiação, né, aqui nacionalmente, mas o custo de cair no brasileiro é muito mais alto, né? Porque a gente está falando de custo do dinheiro da TV, principalmente, de custo, né, do valor que se consegue com bilheteria. Então, assim, o prejuízo, dá muito mais prejuízo passar um ano na Série B do que não receber as premiações já avançando nas fases da Copa do Brasil. Então, também é importante a galera fazer essa conta aí e entender que assim, o mais caro de tudo, que sai mais caro, é o rebaixamento. Assim, Copa do Brasil é legal, cai lá, né, um monte de milhãozinho no Pix e tal, mas o prejuízo da Série B é muito maior. Eu vou dar uma pausa agora no futebol, porque o Gabriel Medina acabou caindo na disputa na semifinal, vai disputar o bronze agora por falta de ondas. Não sei se vocês estavam acompanhando aí numa segunda tela. Alícia, é complicado o cenário do surf, né? Depende da natureza, não tem muito o que fazer. Agora o Gabriel Medina, que era uma das grandes esperanças de medalha de ouro do Brasil, vai ter que disputar ali a medalha de bronze de novo. É uma eliminação um pouco cruel, né? Depois de todos esses dias parado o surf por falta de onda, quando a organização resolve retomar, a gente tem um dos nossos principais atletas eliminado por falta de onda, né? É claro que durante a prova ele teve a oportunidade, eu estava com a segunda tela ligada aqui, e aí tem aquele momento que os dois surfistas disputam a onda, né? E aí o australiano consegue pegar a onda antes dele, aproveitar a onda, né? O pouco que teve de onda. Mas é a parte do surf que, né, eu, como não sou uma grande especialista, sofro porque não é tanto pela falha do atleta, é mais pela questão da natureza. Mas, né, a natureza é a mesma para todos e agora o Medina vai disputar uma medalha que certamente para ele é muito importante, ainda que ele esperasse o ouro, né, pela frustração de Tóquio. E uma pena, né, ele que teve aquela nota quase perfeita, né, o 9,90, né, nas rodadas anteriores, aquela foto icônica, maravilhosa, mas agora disputar uma medalha, torcer para que ele consiga trazer pelo menos o bronze, e daqui a pouco tem a Tatiana Weston Webb também. Então, o pessoal que está aí na segunda tela, não desliguem, porque já tem brasileira competindo também. Torcer para dessa vez a onda ajudar um pouquinho mais o Brasil e menos o adversário, né, Renato? Vai ser... Realmente é frustrante a eliminação dessa maneira, porque não tem muito o que fazer. O melhor que ele podia ter feito nem deu, nem conseguiu entrar para, enfim, surfar e tentar tirar uma nota acima do adversário. A frustração maior não pode existir, né? Você está lá, você está pronto, você tem condição, e aí a natureza te nega o principal, que é a onda, né? Realmente uma frustração brutal. Mas acho que se houver pelo menos uma marolinha, pelo menos a bronze o Medina vai trazer. É verdade. Vamos acompanhar o feminino. Se a gente tiver mais informações até o final do programa, nem vai dar tempo, mas a gente traz aqui. Casão, o discurso, voltando para o momento do futebol, o discurso no Palmeiras voltou a ser aquele contra tudo e contra todos, né? Do Abel tentar inflamar ali o ambiente. Acho que esse discurso é mais para atingir ali o elenco, para ver se motiva o elenco, é mais para a torcida, talvez para os adversários, é para pressionar quem exatamente esse tipo de reação que o Abel tenta trazer assim, no Palmeiras? Então, sabe, eu já vi, tem diversos momentos no passado que eu já vi essa estratégia funcionar, sabe? Muitas vezes funciona, você consegue tirar o time de volta, mas eu acho que nesse momento, depois de ter perdido para o Vitória, perdeu para o Flamengo, foi lá, conseguiu um empate, quase perdeu para o Inter, nós contra todos, não acho que não funciona. Funciona o time começar a jogar bem, o time começar a se impor, sabe? O time começar a voltar a ter uma consistência que nós já vimos que várias vezes nesses últimos anos ganhou duas Libertadores, ganhou 3 Paulistas, ganhou 2 brasileiros, fora a Recopa, a Supercopa. Eu acho que essa não foi uma sacada nesse momento, sabe? Contra todos, nesse momento, para o Palmeiras, eu acho que não cai bem e não vai surtir efeito nenhum.
Porque, cara, contra todos é quando você tá jogando bem, aí o time perde ou empata com um gol que foi suspeito, você fala que o VAR, você fala que o sistema tá contra você, você fala que a imprensa tá pegando no pé, tá. Mas nesse momento, todas as críticas que o Palmeiras vem recebendo, ou recebeu depois do jogo com o Vitória, depois do jogo com o Flamengo, foram justas. Então não tem o contra. Né? Você vai jogar contra o Internacional, você está perdendo, você vai lá e empata o jogo, poderia ter perdido, não tem o contra. Isso aí só vale quando existe o contra. Nós contra todos é quando tem todos contra. Nesse momento, não tem. Nesse momento, tudo que está sendo criticado em relação ao Palmeiras é real, é verdade. Né? Não está sendo sacanagem. Ninguém está tentando derrubar o ambiente do Palmeiras. Ninguém está tentando tumultuar o ambiente do Palmeiras. O Palmeiras vem jogando mal e vem perdendo, não consegue ganhar. Então essa estratégia do Abel nesse momento, eu acho que não vai funcionar. Vai funcionar ele dentro do vestiário. Ele conversando com os caras, ele tentando motivar os caras por outra coisa. Porque o jogador hoje do Palmeiras, ele fala, nós contra todos. Aí o jogador vai olhar e fala assim, contra todos quem? Nós perdemos do Vitória em casa. Tomamos uma amassada do Flamengo. Sabe? Mister, posso falar uma coisa? Ninguém tá contra nós, não. Nós estamos jogando mal pra cacete e nós temos que mudar alguma coisa aqui. O senhor tá errando também, escalando mal, mexendo mal no time e tal. O problema agora é nosso aqui dentro. Eu acho que é por aí. Isso aí não vai funcionar nesse momento, não. É uma pena, Luísa. Pode falar. Desculpa, deixa eu só. Porque é em cima da fala do Casão. Eu achei a fala toda do Abel na coletiva, né, a exceção talvez do contra tudo e contra todos, que ele está resgatando, né, desde o início, quando ele chegou no Palmeiras, que passa um pouco pelo ethos da torcida, de se sentir perseguida. Acho que é uma coisa que ele entendeu muito bem desde o começo e usou estrategicamente, mas a coletiva dele foi muito boa. Né? E, independente de querer achar se ele está usando como desculpa ou não como desculpa, de falar da questão da saúde mental, ele inclusive usa a Simone Biles algumas vezes como referência, falar que os jogadores estão sentindo a pressão das propostas que vêm de fora, que o time realmente está mal tecnicamente. O Abel, assim, ele é um cara que ele raramente cedeu a esse tipo de concessão, assim, de dizer, não, o time está mal, os jogadores estão mal, assim, a fase é ruim mesmo. Né? Claro que os números não deixam mentir, mas eu acho que esse contra todos veio muito mais de tentar resgatar uma estratégia que funcionou antes, porque o discurso dele, né, a fala dele era menos sobre, né, estão perseguindo o Palmeiras e estamos sendo prejudicados pela arbitragem ou o Cosmos, e muito mais por realmente esse é um momento difícil e agora é a hora que a gente vai ver, né, quem está com a gente e quem não está, né, porque nos momentos difíceis é que a gente meio que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Acho que foi muito mais nesse sentido, mas eu achei ele bem franco em relação à situação do Palmeiras, e não sei se vai funcionar. Talvez o que ele esteja fazendo seja muito mais tentar resgatar a torcida, né, que depois de tudo que sofreu, agora perde 3, 4 jogos seguidos, e aí o mundo desaba, né? Parece que o Palmeiras está em crise, uma crise terrível. Mas talvez seja muito mais nesse sentido de trazer a torcida para perto, né, do que estar falando diretamente com a imprensa, com quem ele sempre critica. Né? Mas achei importante ele pontuar essa questão da saúde mental, porque é uma coisa que no futebol ainda é pouco falada. O Casão, obviamente, é um dos caras que trata bastante desse assunto, fala muito, sempre falou muito abertamente, mas o futebol ainda é muito resistente. A gente tem jogador importante falando que não vai no psicólogo, porque se resolve com religião ou sei lá com o quê. Então, assim, quanto mais pessoas importantes dentro do universo do futebol a gente vai falando sobre saúde mental, mais importante isso vai ser, independente do resultado que isso traga ou não pro Palmeiras especificamente. Mas isso eu acho que é um benefício e grande para o universo do futebol. Então, mas lá no Palmeiras tem um departamento psicológico. O Palmeiras tem uma psicóloga, ela está sempre lá. Eu fui lá e vi lá o departamento. Então o Palmeiras tem esse trabalho. Eu acho só o seguinte. Eu também gostei que ele falou da Simone Biles, eu também gostei de tudo que ele falou, mas esse contra todos, Alicia, caiu meio de paraquedas, sabe? Não tem um todos.
Não tem. Sabe, se quer chamar a torcida, você pede de outra maneira. Pô, nós estamos passando um momento difícil, acho que nós temos que estar todo mundo junto, nós temos que estar unidos. Não tem o todos, não tem o contra todos, tem união nossa. Vamos se fechar, vamos tentar reagir, precisamos do apoio do torcedor, jogadores, estão sofrendo problema, estão sofrendo porque estão recebendo proposta, mas aí todo time grande está recebendo, não é só o do Palmeiras, todos os times que estão na ponta aí estão recebendo propostas. Enfim, a estrada que ele deveria ter seguido, na minha visão, era deles, de atrair para eles, porque não tem o todos. O contra não cai, sabe? É isso que eu vejo, não cai, sabe? Ele tinha que unir, tentar. Talvez, Alice, posso falar uma coisa? Pode ser que isso aí foi da boca para fora. Internamente, as falas dele seriam diferentes, né? O grupo ali sentado com os caras frente a frente, talvez tá tendo tapa na mesa, gritaria, sabe? Tentar chamar a motivação dos caras, o brilho dos caras, mas o contra todos não funciona mais. Hélio, às vezes esses discursos, eles ajudam até internamente os jogadores ficarem mais motivados, mais mordidos às vezes e tal, mas o Palmeiras não tá jogando bem, né? O Palmeiras já tem alguns jogos aí que, seja com a maioria titular, seja com a maioria reserva, não vem bem, foi amassado no primeiro jogo da Copa do Brasil pelo Flamengo, e precisa, principalmente, muito além do discurso, começar a mostrar um futebol mais parecido com o que o torcedor quer ver e que se acostumou a ver também em certo momento. Luísa, eu só acho engraçado ouvir esse contra tudo, contra todos, agora vindo do Palmeiras, que foi tão criticado quando no ano passado o Botafogo começou a falar isso, que se sentia injustiçado pela arbitragem e tal, e eu vejo assim como o Abel fala, reclama de arbitragem e tudo, e eu vejo o seguinte, uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, isso começa a criar um ambiente complicado ali, né? Sabe? Então, nesse momento, assim, você falou um título da Copa do Brasil, será que isso pode estimular o time no Brasileirão? Não sei, mas assim, você cair agora numa Copa do Brasil, eu acho que pode... se por um lado libera o time, libera o elenco para as outras competições, por outro lado, ele pode gerar uma crise, né? Pode agravar uma crise ali, um ambiente ficar mais complicado, entendeu? E é por isso que eu estou torcendo. Qual